já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, bem-vindos de volta aqui ao Ignorantemente. Hoje vou estar à conversa com a Sara Rocha, ativista, autista, escritora e uma mulher sem papas na língua. O tema de hoje, obviamente, é o autismo e eu, para variar, estou super entusiasmada, mas de facto acho que gostou mais do que o normal porque é um tema que eu sei mesmo muito pouco. Bem-vinda e obrigada por teres aceito o meu convite. Mas obrigada pelo convite. Estou super interessada, estou mesmo muito entusiasmada porque é um tema que, sendo 100% honesta, é mesmo daqueles temas que não sei muito e é aquela coisa de nós só sabemos aquilo que é passado nos mídia e bem sabemos que a maior parte das vezes não é real, não é? A informação que é passada nem sempre é a mais certa. Por isso estou mesmo aqui pronta para aprender um bocadinho. Sim, exatamente. Para ser sincera, nem eu sabia muito sobre o autismo até que descobri que eu era. E aí comecei a investigar, porque eu recebi o diagnóstico bastante tarde, precisamente pelo facto de termos uma ideia tão errada do autismo. Ok, então já lá vamos. Queria começar aqui por te perguntar, tu num post teu que fizeste há uns dias, já foi há algum tempo, mas tu falavas do autismo ser uma condição e não uma doença. Qual é que é a diferença? O que é que isto significa? Bem, uma doença nós podemos curar, não é? É algo que não nasce connosco, que aparece, que às vezes tem uma progressão e que podemos curar, enquanto o autismo não é nada disso. O autismo é um bocadinho mais parecido com o síndrome de Down ou paralisia cerebral, ou seja, nós já nascemos autistas, não existe cura, não existe progressão. Claro que alguns traços acabam por variar um pouco quando crescemos, mas não é algo que se possa curar, não é algo que apanhamos, entre aspas, quando crescemos. E, portanto, é algo que já nascemos, já está connosco e por isso é uma condição. E porquê que tu fizeste esse post e porquê que para ti é importante as pessoas respeitarem essa diferença? Eu acho que na história do autismo em geral o que aconteceu foi que o foco de todas as investigações foi sempre muito a cura. Foi sempre muito focar-nos em fazer com que o autismo desapareça. E o que nós queremos não é isso, o que nós queremos é que haja inclusão, hajam medidas para nos apoiar, que hajam terapias que nos ajudem a chegar a uma vida independente e não necessariamente a cura. E, portanto, por isso é que é um bocadinho importante falar em condição em vez de cura, de doença, que é focar-nos que é uma condição e temos que desenvolver formas de nos apoiar e não é uma doença que precisa de cura. Aquela coisa mais de aprender a viver com isso, não é? Quais é que são as consequências de não respeitarem essa diferença? O que é que, por exemplo, o que é que tu sentes quando alguém te diz uma coisa do género? Em primeiro lugar, eu acho que pronto, é capacitismo, não é? É o facto de não terem a informação certa, tentam passar a informação que está errada, mas também não tencionam ouvir da nossa parte, muitas vezes, a informação certa. Ou seja, eu acho que muitas vezes é utilizado como uma forma de tragédia, como, oh meu Deus, coitadinhos, precisamos de os ajudar, nós vamos ser os salvadores de todos os autistas. E acabam por perpetuar ideias que são totalmente erradas, não é? E portanto, quando eu ouço outra vez a se falar de doença, acabo por outra vez, a sério, mas não faz sentido, a nível mundial já se fala que não é uma doença, que é uma condição e tem-se outra perspectiva muito diferente que em Portugal ainda continua a ser perpetuada, infelizmente. Mas tu disseste aí uma coisa muito interessante, que é o facto de não vos ouvirem, ou seja, as próprias pessoas que têm autismo se calhar corrigem ou falam sobre isso e quem não sabe continua a dizer por cima o contrário. Porquê que achas que isto acontece? É que não faz sentido, não é? Sim, eu acho que é uma questão histórica, porque a verdade é que o autismo não foi descoberto assim há tanto tempo, ou seja,
foi descoberto em 1946, se não me engano, mas depois disso demorou muito tempo até começar realmente a entrar como diagnóstico, a começar a desenvolver os traços e pronto, e etc. E, portanto, o que aconteceu foi que durante muitos anos tivemos não autistas como ativistas, mas pais, terapeutas, especialistas, porque na altura apenas as pessoas diagnosticadas eram crianças. Mas, obviamente, aquelas crianças cresceram e começamos a ter cada vez mais autistas a fazer ativismo. E quando temos essa diferença, de repente não tínhamos ninguém, mas agora temos tantos, pessoas pensam, então, mas o que é que se passou aqui? O que é que vocês pretendem? E o que acontece é que muitas vezes os autistas têm uma perspectiva totalmente diferente daquela do que os especialistas e que os pais e que qualquer pessoa envolvida tem. E quando isso acontece, muitas vezes são chamados de radicais ou tentam invalidar a perspectiva em vez de ouvir. E infelizmente acontece bastante, ainda acontece bastante, mas cada vez já temos mais autistas adultos e eu espero que com o tempo já começamos a ser mais aceitos. Tu já começaste com esse teu projeto há muito tempo? Eu comecei a escrever há cerca de 1 ano, ou seja, eu descobri há mais de 1 ano, mas tive um burnout, que foi um esgotamento total por causa de descobrir que era autista e era muita informação realmente que eu tinha que processar. E então comecei a escrever, uma forma de tentar me ajudar a mim própria a compreender o que é que se estava a passar. E foi assim que começou, começou por escrever, obviamente que nessa altura eu já estava bastante envolvida dentro da comunidade autista, e a partir daí eu sinceramente perdi um bocado o controle. Eu acho que a partir daí apaixonei-me totalmente pela comunidade, e todos os dias eu quero aprender mais alguma coisa e mais alguma coisa e pronto, e agora comecei a associação. E faz sentido, não é? Exato. Sim, para tentar mudar mesmo algo. Olha, antes de ir à tua história em específico, eu gostava de perceber, ouve-se muito falar do espectro autista e dos diferentes níveis de autismo. Mas na realidade o que é que isto significa? O que é isto do espectro autista? O espectro autista, eu acho que muitas pessoas acham que o espectro é uma linha, ou seja, que vai do pouco autismo para muito autismo, quando na realidade Exato. não é de todo isso. O que acontece é que nós temos diversas características, não é? Desde as nossas capacidades sensoriais, a socialização, comunicação, movimentos motores, estereotipias. As estereotipias são os movimentos repetitivos que normalmente os autistas têm. E todos esses pontos é como se fosse um círculo, uma pizza, vá, e cada fatia pode ser mais ou menos, ou seja, todos os autistas são diferentes, eu acho que nunca conheci 2 autistas iguais, precisamente por causa disso, porque estamos a falar do cérebro, ou seja, nós ainda não conhecemos o cérebro típico em geral, quanto mais o cérebro autista, e quando existe uma alteração estrutural ou qualquer alteração no cérebro, obviamente que vai afetar e vai também interligar com a pessoa que somos. E, portanto, Claro. é muito complexo. Sim, é de facto parvo nós pensarmos assim, porque se somos todos diferentes no geral, porque é que os autistas deveriam ser todos iguais? Porque raio, não é? Exatamente. Mas então agora conta-me como é que foi o teu processo de diagnóstico? Como é que isso surgiu? Bem, eu quando era criança, a minha mãe já me tinha tentado diagnosticar, porque eu tinha todos os sintomas típicos, sintomas não, peço desculpa, traços. Isto já é hábito de ouvir, às vezes entra. Os traços, eu tinha-os todos, não olhava nos olhos, era pouco afetuosa, evitava pessoas, não gostava de socializar, tinha mutismo seletivo, que é, pronto, estamos habituados a ouvir falar dos autistas que não falam nada, mas a verdade é que não é só não falarem nada, podem, por exemplo, falarem só em ecolalia, a imitar as outras pessoas, podem não conseguir falar apenas em situações sociais, ou seja, é um bocadinho mais complexo, não é? Do que apenas falar ou não falar. E na altura a minha mãe tentou o diagnóstico, mas realmente o psicólogo disse que não podia ser autista porque tinha uma amiga
o que, pronto, ainda era uma daquelas Uau. teorias antigas, não é? Os autistas não têm amigos, não podem, não têm relacionamentos, não têm empregos, não têm nada. E, portanto, acabei por, na altura, não receber o diagnóstico e, passado bastantes anos, quando eu tinha já quase a fazer 29, eu, quando mudei para aqui para o Reino Unido, acabei por ler um livro sobre o quanto as mulheres, por vezes, não são incluídas na investigação médica. Uhum. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que estudam os homens e depois aplicam às mulheres. E, obviamente, que não deveria fazer isso, porque nós temos estruturas dinâmicas e corpos diferentes. E isso aconteceu no autismo, que foi estudado apenas meninos autistas e depois foram aplicados às meninas. Mas como nós temos uma dinâmica social entre mulheres, por exemplo, bastante diferente, acabamos por ter diferenças, como é óbvio. Uhum. E então, aqui no Reino Unido, por exemplo, neste momento estão 200.000 mulheres não diagnosticadas. Em Portugal, eu acredito que serão bastante mais, Uhum. porque a ideia que temos é que ele, pronto, ou é o gênio, Exato, exato. ou é o autista que não consegue fazer absolutamente nada, mas na verdade não Não tem nada a ver. fala e qual é que é a importância de ser qual é que foi para ti a importância de seres diagnosticada? Deu-te uma resposta, deu-te uma justificação ou nem é por isso? Foi tudo. Em primeiro lugar, foi o facto de eu conseguir encontrar comunidade, Uhum. poder encontrar pessoas que são como eu. Eu antes sentia-me bastante. Eu não gosto de dizer como um alien, mas é como se de repente nós, como humanos, parássemos num planeta que não fazemos ideia dos costumes, como interagir, etc. É. E acabei por conhecer, ao conhecer a comunidade autista, deu-me acesso a pessoas que realmente têm, pronto, quando eu digo, isto acontece-me, eles também me dizem, isto também me acontece a mim. Uhum. E não é aquela coisa de, ai que estranho, mas isso não me acontece, eu nunca ouvi falar sobre isso, não é? Uhum. E portanto, é uma forma de conexão, uma comunidade, o que acho que para mim foi das melhores partes. Depois deu-me identidade. Uma coisa que eu sempre senti foi que faltava algo, e todos os autistas que foram diagnosticados ou souberam do diagnóstico mais tarde acabam por, pelo menos os que eu falei, não é? Acabam por dizer isso, que é sempre sentiram ser diferentes, mas não percebiam porquê, então culpavam-se na personalidade. Ou seja, eu sou preguiçosa, eu não consigo, eu tenho que fazer um esforço para socializar, isto é algo que está errado em mim, e portanto agora que, quer dizer, és autista, foi um alívio. Ok, agora compreendo, faz sentido, e posso ser eu, não preciso de estar a fazer aquela tentativa de ser mais daquilo do que realmente sou. E portanto ajuda bastante a conhecermos e a ficarmos bem connosco próprios. E outra coisa é o apoio, não é? Porque se temos o diagnóstico, temos direito a apoio, coisa que sem o diagnóstico não temos e precisamos, obviamente. E quando falas de apoio é o quê? Por vezes pode ser apoio em inclusão sensorial, por exemplo. Se temos dificuldades, eu, por exemplo, tenho hipersensibilidade auditiva, tenho muitas dificuldades com os sons. E ao saber que sou autista, por exemplo, tenho acesso a acomodações, ou seja, posso, por exemplo, utilizar os fones durante o trabalho, ou seja, existem algumas acomodações extra que são providenciadas a quem é autista e quem tem sensibilidades assim, Claro. que antigamente eu não tinha acesso e que me ajudam no dia a dia. Olha, uma coisa muito interessante que eu gostava que tu contasses, porque eu vi no teu Instagram em relação ao chuveiro. Eu não sei se ainda é assim, não sei se é da casa que tu estás agora, se era da casa antiga, mas eu gostava que tu contasses isso só porque a maior parte das pessoas nem tem noção. Eu não tinha mesmo. E é daquelas coisas que nós vivemos a vida normalmente e nunca pensamos que pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, Exato, gostava que tu exato. contasses isso. Sim, sim. Não, eu falo muito sobre a inclusão sensorial, porque quando falamos de acessibilidade das pessoas com deficiência,
em geral as pessoas pensam, ok, barreiras arquitetónicas, barreiras de acesso físico, o que nem sempre é. O que podem ser, por exemplo, barreiras de acesso sensorial, ou seja, a nossa capacidade, nós temos 8 sentidos, temos os 5 que nós já conhecemos bem, depois temos mais 3 relacionados com equilíbrio, força e o nosso sentido interno, por exemplo, a fome, etc. No autismo, todos estes sentidos estão estão hiperreativos, hiporreativos ou estão normais, ou seja, dependendo da pessoa, tem essas variações da sensibilidade, o que faz com que, por exemplo, podemos ser muito sensíveis ao toque e haver texturas que nós não suportamos, podemos ser sensíveis a barulho e a voz das pessoas ser muito forte. Eu acho e as pessoas muitas vezes não pensam nisso, por exemplo, ir a um supermercado e ter música faz com que eu tenha que ser rápida, porque senão, a certa altura, é demasiado para eu estar a processar, não é? O meu cérebro simplesmente trava. E é daí que vêm as crises autistas que às vezes conheço, mas nem sempre. E portanto, uma das coisas que realmente acontece é que eu agora mudei de casa e tenho um chuveiro novo, e realmente é a casa onde eu estou agora. E a primeira vez que eu fui tentar ligar, fez um barulho tremendo, de tal forma que eu tive que fugir. Foi o meu namorado que teve que ir lá e desligar porque eu não conseguia mesmo com o som. E agora tenho que usar, aqueles tampões para os ouvidos para conseguir tomar banho. O que obviamente não é a forma mais acessível de se tomar banho ou de se fazer o dia a dia, algo que é tão normal e tão preciso, não é? É uma daquelas coisas de autocuidado diário. E realmente existem estas pequenas coisas que eu acho que as pessoas não reparam, mas que parecem muito aleatórias e que as pessoas depois pensam, estás a exagerar, isto não pode ser assim tão mau. Mas depois para nós é bastante significativo. Eu por exemplo, se eu vou dar um exemplo, eu adoro tomar banho, mas, por exemplo, água na cara é doloroso. Ok. Existem estas pequeninas sensibilidades, estas diferenças, não é? Eu, por exemplo, eu não consigo comprar roupa online porque eu não sei a textura. E o que acontece é que se a textura for errada, das duas uma, ou mando para trás, ou então fica a apodrecer no armário porque eu nunca vou conseguir usar aquilo. Exato. E portanto é isso, é a inclusão sensorial, é ser capaz de incluir não só a acessibilidade física, ou seja, poderem aceder independente da deficiência que têm, mas também a sensorial, a parte mental, de apoio, seja ela qual for. Ainda temos um longo caminho neste sentido, não? É que eu nunca sequer tinha ouvido falar sobre isto, percebes? Eu acho Longo. que há tantas conversas que eu tenho aqui que às vezes fala-se disso e fala-se ainda temos um longo caminho para fazer em relação a isto, mas já se vai ouvindo falar. Todas as questões que nós falámos até agora, e ainda só vamos em 20 minutos de conversa, são coisas que não são faladas. Como é que tu vês que isto poderia acontecer? O que é que, por exemplo, em Portugal, que não se fala sobre isto, onde é que tu achas que vai ter que começar a falar-se nas escolas? Como é que isto pode começar a ser introduzido como um tema? Nós já estamos a tentar. Uma das coisas, por exemplo, que começamos agora a fazer é dizer às empresas, ok, se vocês quiserem tornar a vossa empresa inclusiva para autistas, falem connosco que nós fazemos isso, ou seja, nós dizemos que alterações é que poderiam ser boas. Outra das coisas é locais públicos. Um dos direitos fundamentais de ser cidadão, não é? É ter acesso aos locais públicos, mas se os autistas, assim como qualquer deficiência, não podem ter acesso ou têm aquele acesso limitado ao facto de eles podem ter uma sobrecarga só por estar naquele local, pode ser um problema, não é? Então o que nós estamos a tentar fazer também é falar com os locais públicos, atividades pós-escola, etc. Como é que podemos fazer isto? Como é que podemos incluir os autistas? Têm alguns autistas dentro
do vosso local costumam ir. Pronto, de certa forma é tentar chegarmos ao pé das empresas, das pessoas que regulam este tipo de espaços e dizer, olha, nós fazemos isso de borla, diga-nos e nós ajudamos. Exato. Porque é um pouco uma forma de tentar puxar por essa ideia de que a acessibilidade pode ser conseguida, apesar de, obviamente, Claro. a acessibilidade completa vai ser difícil, não é? Mas terem essa disponibilidade para fazer pequenas alterações que se calhar não fazem assim tanta diferença, mesmo a nível de financiamento, pode fazer toda a diferença. Pois, acaba por ser difícil, nunca é impossível, não é? Porque como cada um vai tendo as suas necessidades, nunca vai ser totalmente Sim. acessível, como tu estavas a dizer. Tu estavas a falar há pouco e eu estava aqui com isto para não me esquecer, queria fazer mais perguntas, mas depois não me queria esquecer também disto, por isso vou perguntar agora, por exemplo, no supermercado, se tivesse a música a dar, depois às tantas era demasiada informação e podia levar às tais crises, e tu até fizeste o comentário de que são conhecidas ou nem tanto. Eu queria que tu explicasses um bocadinho o que é que são essas crises e como é que é a realidade de vivê-las. Porque lá está, às vezes aquilo que nós vemos e aquilo que é representado pelos filmes, pelas séries, não é a realidade. Exato. O que acontece, eu vou tentar explicar isto da forma mais simples, e às vezes pode parecer simples demais, mas o que acontece é que a minha forma de processar informação é diferente. Ou seja, eu quando estou dentro, por exemplo, de um supermercado, eu não consigo, enquanto, por exemplo, o cérebro não autista consegue ignorar barulhos de fundo e focar-se naquilo que está a fazer, por exemplo, na pessoa que está a falar, o meu cérebro não consegue. Ou seja, eu estou a ser completamente bombardeada com o bip-bip das máquinas, com os anúncios, com as luzes, com as cores. Ou seja, nós estamos constantemente a receber essa informação e não a conseguimos ignorar. Enquanto o cérebro não autista acaba por, é tipo barulho de fundo, ignora completamente e foca-se naquilo que está a fazer. Obviamente, isso que vai acontecer é que, imaginem um computador com 30 janelas abertas, não é? A certa altura simplesmente já não dá mais e trava. E é um bocadinho isso que acontece com o nosso cérebro, é como, pronto, um balde a encher de água, a encher cada vez mais, e se não houver um retirar dessa água, a certa altura, pronto, sai fora. E é isso que nos acontece. As crises. Existem muito aquelas ideias de que a crise é o bater e ser muito agressivo. Não necessariamente. Isso até é uma percentagem bastante baixa dos autistas. Normalmente, uma crise pode ser externa, ou seja, chorar, gritar, o bater, o morder, mas esses são mais raros. E depois tem a interna, ou seja, nós simplesmente vamos para dentro de nós, de certa forma, isolamos-nos um bocado, é como se estivéssemos no nosso próprio cérebro e desligamos. E o que, no meu caso, por exemplo, esse é o mais comum para mim, eu simplesmente adormeço. Tenho que ir para algum sítio e adormeço ali, porque o meu cérebro simplesmente desliga. Ok. Super interessante, sim. De facto, aquilo que é mais representado é aquela ideia de ir para um canto e isso que tu estavas a dizer, ou de bater, ou de fazer movimentos muito repetidos, mas acho que já deu para perceber que vai sempre depender de cada um. E há alguma coisa que as pessoas possam fazer nesse momento para ajudar ou não? Ou tem que se deixar passar esse momento? Sim, existem formas de ajudar, sim. Uma das formas é tentar parar qualquer experiência sensorial que esteja à volta, não é? Ou seja, se tiver barulho, tentar isolar o barulho. Se tiver muitas pessoas, tentar isolar a pessoa, ou seja, tentar direcionar o autista para uma zona mais calma, que não tenha tanto barulho, tantas luzes, etc. Porquê? Porque nós depois muitas vezes esses movimentos repetitivos, estávamos a falar, também ajudam-nos a regular. Ou seja, como temos essa desregulação sensorial, estas estereotipias, o stimming, ajuda-nos a regular o nosso próprio corpo e ajuda com stress, com ansiedade também. E, portanto, nós, se estivermos num local mais calmo, conseguimos voltar a nós, né? E a sentirmos um bocadinho melhor do nosso corpo e a conseguimos
continuar a fazer o que estivermos a fazer. Uma das coisas que Claro. eu peço a que nunca ninguém faça é tocar, Ok. porque o toque é uma daquelas coisas que ninguém se lembra, mas que também é algo extra para processar. Então, se por exemplo, se eu tiver uma crise no supermercado, se alguém pegar em mim para me tentar arrastar, obviamente isso só vai piorar a situação e eu vou Hum. ficar bastante pior. Olha, e falando exatamente disso e nas pessoas que estão à tua volta, normalmente se tu dizes a alguém que és autista, tu sentes que as pessoas percebem o que é que isso significa? No Reino Unido, sim. Em Portugal, não. No Reino Unido, o que acontece é que eu disser, eu sou autista. Ok, então, olha, eu já ouvi falar disto e disto, o que é que tu achas? Ou seja, eles já ouviram falar um bocadinho mais. Porquê? Porque Uhum. é algo mais dentro da cultura, como começou bastante cedo a investigação, mesmo a comunidade autista e a neurodiversidade, começaram bastante cedo. Hoje em dia já se tem uma melhor ideia, apesar de ainda haver mitos, claro, como sempre. Mas em Portugal o que acontece é que eu, se digo que sou autista, existem diferentes formas de responder, que é, uma delas é, mas és tão bonita para autista. O quê? Ou, Isso nem faz sentido. ou sim, ou, nem parece, não pareces autista. Assim, mas então o que é que um autista se parece? Exato. Não se parece, é uma pessoa, não, é algo invisível, está dentro de nós, não é algo que esteja na nossa testa, não é? Uhum. Também existe, não és nada, então estás a falar, estás aqui connosco. Portanto, existem diferentes respostas, todas elas são bastante ofensivas, sinceramente. Sim, claro, A imagino. melhor é sempre, ok, eu não sei muito sobre isso, podes-me explicar. Essa é a melhor sempre, Uhum. porque realmente, quando não sabemos, mais vale dizer, ok, não sabemos, podes explicar, e eu explico. Sim, eu imagino que em Portugal essas sejam as reações, porque de facto era o que eu estava a dizer, não se ouve muito falar e o pouco que se ouve falar, se calhar é sempre dos casos mais extremos e as pessoas se calhar estão à espera, quando tu dizes que és autista, de ver uma pessoa, como estávamos a falar ao início, com alguma deficiência, não é? Eu acho que se calhar é isto que está na cabeça delas. Sim, sim. E nós, atenção, o autismo é uma deficiência, independentemente do chamado grau, Uhum, temos sempre muitas dificuldades. Eu, uhum. no dia a dia, tenho imensas dificuldades. Como disse, eu mesmo para tomar banho agora tenho que usar tampões para os ouvidos, porque não consigo gerir isso. Para prestar atenção, tenho que usar fones, grandes para me isolar de barulho externo, porque senão não consigo prestar atenção Uhum. propriamente e focar-me. Um, eu tenho dificuldade em ir ao supermercado, tenho dificuldade em ir à farmácia, ou seja, é uma deficiência. Um, Agora, não é algo que está na nossa cara, não é algo físico, não é como uma cadeira de rodas que vemos a pessoa em cadeira de rodas e sabemos. E, Mas se portanto, calhar, sim, se calhar o desconforto também está aí mesmo, não é? Na deficiência. Se calhar as pessoas ainda estão desconfortáveis é com isso. Acham que sim, depois vão ter que te tratar de forma diferente ou já não querem falar contigo com medo de dizer alguma coisa que não devem, sim, quando se sim. calhar à partida já disseram, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que parece que eu estou a esconder, não é? Parece que Exato. de repente estamos a esconder algo e de repente, olha, está aqui. E a Hum. pessoa, ops, ok, o que é que eu faço com isto? Exato. Ah, o que pode assustar, mas sinceramente eu acho que tem que ser levado com naturalidade. Ah, Uhum. Estima-se, eu vi agora um estudo há pouco tempo que estima-se que 20% da população tem algum tipo de neurodiversidade, e estamos a falar de autismo, de hiperatividade, de desordem ou perturbação obsessivo-compulsivo, ou seja, Uhum. uma variação neurológica. E, portanto, é algo que não é assim tão incomum. Na verdade, o autismo e a hiperatividade até são bastante parecidos, têm coisas muito em comum. Algo que nunca ninguém se lembra disso, mas é verdade. E portanto,
temos que apenas quebrar esses mitos e só quando quebrarmos esses mitos é que podemos realmente ajudar os autistas a terem uma vida mais independente e mais feliz, de certa forma. Uhum. Olha, e para além daquilo que já falámos, por exemplo, do chuveiro, dos fones no trabalho, que pequenas coisas é que no teu dia a dia tu tens que te adaptar que uma pessoa que não tenha autismo não faça a mínima ideia, que nunca imaginaria? Eu acho que as pessoas não têm noção, mas para mim é tudo, não é? Porque estamos a falar da parte sensorial, ou seja, dos nossos sentidos. Sim, Isso é tudo o afeta que nós fazemos, não é? todo, Sim. tudo o que nós fazemos, exatamente. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas, por exemplo, é a comida. Eu tenho seletividade alimentar e como tenho esta alteração, por exemplo, eu sou hipossensível ao toque, ou seja, eu preciso de toque extra, Hum, porque eu não sinto o toque de forma comum, da forma típica. E o que acontece é que na comida isso vai influenciar, ou seja, eu preciso de coisas crocantes, porque se for algo mais macio, por exemplo, eu não consigo comer, é como se estivesse a comer peixe cru. uau! Dá-me náuseas mesmo, porque é algo super, é uma textura totalmente diferente, é quase como se eu tivesse, pronto, de repúdio a essa Uhum, textura. Ou seja, quando eu vou às compras, tenho que comprar sempre as mesmas marcas, porque eu sinto as diferenças, pequenina diferença já não consigo comer. Tenho que cozinhar as coisas de certa forma. Se for um restaurante, tenho que ter cuidado, porque é o suficiente eles porem, por exemplo, amêndoa no meio do molho e eu consigo sentir e não consigo comer. Ou seja, são, ok. são pequenas coisas, não é? Que nós não pensamos, mas que quando, Uhum, quando estamos no dia a dia influencia absolutamente tudo, uhum, uhum, porque é os nossos sentidos. claro. E hoje em dia fala-se muito da saúde mental e das redes sociais, da pressão das redes sociais. Eu gostava de saber como é que tu lidas com isto tudo. Estavas a falar disso, estávamos a falar disso de nós sentirmos tudo e tudo aquilo que nós fazemos ah, tem a ver com as sensações que nós vamos tendo, não é? E as redes sociais não é nada mais nada menos do que informação à balda, não é? Sim. Portanto, como é que tu lidas com isso? Hum, É uma boa pergunta. Eu em geral, eu agora estou a tentar cortar. Porquê? Hum, Porque uma das coisas que tanto os autistas como quem tem hiperatividade têm em comum é acabamos por estar no nosso vamos para o nosso telemóvel e ficamos a tentar, de certa forma, relaxar o nosso cérebro, a tentar passar esse tipo de informação, a tentar desligar, mas acabamos por ficar sobreestimulados, porque estamos a ver tanta uhum, coisa e é tanta coisa que, pronto. E portanto temos que ter alguma gestão naquilo que estamos a ver, na informação que procuramos, etc. hum, Uma das coisas que por acaso às vezes as pessoas dizem é ai, mas se não gostas das redes sociais ou se eles estão a ser ou se estás a sofrer bullying nas redes sociais, sai das redes sociais. Mas eu acho que essa ideia é extremamente capacitista. Porquê? Porque é nas redes sociais que as pessoas com deficiência se juntam. Nós estamos a falar de pessoas que muitas vezes não estão nos sítios públicos, porque eu pessoalmente eu tenho dificuldade em ir a uma festa, não é? Portanto, se uhum, calhar outro autista claro. também não vai conseguir ir a uma festa ou a ir a uma discoteca e vamos ter mais dificuldades de nos conectarmos. Enquanto que nas redes sociais é uma forma excelente de quem tem qualquer tipo de deficiência, mesmo até pronto, que não pode ter a mobilidade que outras pessoas têm, de se conectarem, de se trocarem dicas, de se fazerem amigos, e Uhum, portanto essa ideia de que se sofrem bullying, saem das redes sociais, isso é muito bonito, mas não é assim que funciona, não é? Porque se nós claro. temos os nossos amigos lá, se é a nossa forma de comunicar com a nossa comunidade, não é? Uh, que obviamente que eu, por exemplo, aqui na minha cidade, eu não sei se tem alguém autista. Como é que eu vou saber? Não vou. Uhum, A não ser que procure, e provavelmente são poucos, não é? Estamos a falar de cerca de 2% da população mundial. E, portanto, as redes sociais podem ser muito boas ou podem ser muito más, mas não vamos conseguir sair uhum. delas tão cedo. E em relação à conversa que tem havido sobre a saúde mental,
Vês isso como um ponto positivo, como se calhar uma janela para depois chegarmos à conversa sobre o autismo? Sim, eu acho que online é uma boa forma de partilhar, e de conversar e de abrir esse tipo de conversas. Mas obviamente estamos a falar as redes sociais também impactam a nossa saúde mental, de formas que nós ainda, hoje em dia, ainda não sabemos muito bem como é que impactam. Um, a nível dos autistas, nós temos diversas um, co-ocorrências de saúde mental. Porquê? Porque estamos a falar de alguém que se sente totalmente inadaptado ao mundo à nossa volta, não é? Uhum. Temos dificuldades em socialização, em comunicação. Isso muitas vezes leva com que haja mais solidão entre autistas, haja mais depressão, haja mais ansiedade. E, portanto, os problemas de saúde mental são bastante mais elevados em autistas e tanto é que a taxa de suicídio é 9 vezes maior em autistas do que nas pessoas típicas. Bem. E isso passa realmente pelo facto do mundo não estar adaptado nenhuma forma e não sermos muitas vezes incluídos Uhum. na forma como a sociedade funciona. E o ensino? Eu não sei se tu sabes especificamente o ensino em Portugal ou não, mas achas que no geral o ensino está preparado para alunos Ah, autistas? não, definitivamente não. Um, a verdade é que nós temos uma forma muito diferente de aprender. Tanto o autismo como a hiperatividade e o déficit de atenção, temos formas muito específicas e muito interessantes de aprender. Ou seja, para mim, por exemplo, é muito mais fácil aprender com fones nos ouvidos, porque eu vou conseguir ouvir a pessoa que está à minha frente, mas não vou ouvir o barulho de fundo. Ou seja, a caneta a bater na mesa ou as unhas a bater na mesa ou assim qualquer coisa dessa. Uhum. E portanto eu vou conseguir focar na pessoa que está à minha frente. Ora, uma criança ou um adolescente, ou seja, quem for, utilizar fones durante as aulas não é bem visto. Uhum. E já falei com autistas que pediram para serem autorizados a utilizar, e o que os professores disseram é: deixa-me desconfortável. Uhum. Ou seja, isso estamos a dizer que o desconforto por algo Feio. Uhum. que não faz sentido ter desconforto de um professor vale mais do que a capacidade de aprender de um autista. Uhum. Uhum. E isso é algo que tem que ser bastante mudado. Tanto isso como o stimming, as estereotipias, por exemplo, é bastante comum nos autistas e nós precisamos de as fazer. Existem agora os fidget, os brinquedos, o STEAM, brinquedos STEAM e brinquedos fidget, que é, por exemplo, aquelas coisinhas que Aquelas rodam para rodinhas, brincar. sim, sim. Para brincar, de certa forma. O que os adolescentes usam isso só para, pronto, porque é giro, mas os autistas usam isso Uhum. para fazer estereotipia. E utilizar isso durante a aula ajuda a concentrar. Ou seja, se nós não Era o que eu estamos ia perguntar, desconfortáveis. o que é que significa estereotipia? O que é que significa usar isso para fazer estereotipia? Uhum. A estereotipia é os movimentos repetitivos e podem ser inúmeros. Pode ser mexer nas mãos, pode ser mexer nas orelhas ou no cabelo, pode ser o repetir determinadas palavras, pode ser o balançar, o mais conhecido é o balançar. Ou seja, existem diversos tipos de estereotipias e todas elas nos ajudam a regular o facto de a nossa parte sensorial estar totalmente desregulada, não é? Uhum, uhum, Com o mundo que temos à nossa volta e, portanto, por exemplo, se eu tenho hipossensibilidade, que é não ser reativa ao toque, acabo por necessitar mais de toque. E, portanto, eu vou fazer uhum, mais estereotipias a mexer nas mãos, na pele, para dar esse toque extra. uhum, E, e isso se nós estamos desconfortáveis ou estamos desregulados, acabamos por não ter capacidade de nos concentrar. uhum, Porque vamos estar a pensar, não a pensar, porque não é consciente, mas vamos estar mais focados no facto de há algo no nosso corpo que não está bem. uhum, Enquanto que se estivéssemos a fazer as nossas estereotipias e a regular-nos enquanto estamos na escola, uhum. vamos conseguir prestar atenção, porque essa parte está regulada, estamos bem e Ok. conseguimos realmente focar. Mas como é algo que não é típico
é visto como algo mau a ser reprimido. Quando cada vez mais os autistas dizem não, eu preciso disto, Claro. isto aqui faz parte e não podemos apagar de certa forma. Olha, e aquilo que estavas a falar no início e que já contaste por causa do teu diagnóstico, porque é que acontece as mulheres serem menos diagnosticadas e muitas vezes só diagnosticadas em fase adulta já? Em geral é falta de conhecimento. Inicialmente era focado nos homens, não é? Os traços, obviamente, têm dinâmicas diferentes. Uma das coisas que se foi descoberta há cerca de uns anos atrás e que cada vez mais é falado é que nós mascaramos. Ou seja, o mascarar não é algo, não é ser falso. É de certa forma, nós, quando estamos a crescer, não é? Quando somos crianças, começamos a compreender, e está muito associado à inteligência, começamos a compreender que quando imitamos, ou quando estamos a ser mais nós, as pessoas acham-nos esquisitos, acham que somos estranhos, ou pedem-nos para parar alguma coisa que estamos a fazer. E, portanto, o que começamos a fazer é imitar. Ok, se somos estranhos, eu vou imitar esta menina que é popular, a forma como é que ela se veste, como ela age, como ela fala, como ela se expressa. E ao fazer essas cópias, treinamos, por exemplo, a forma de falar, até o sotaque às vezes, e a forma como interagir, e copiamos de certa forma. Claro que não é algo não intuitivo, é algo que temos que fazer um esforço, mas é possível. E isso engana. Engana porque quando uma mulher vai, por exemplo, ao psicólogo e está a falar com ele, pode até olhar nos olhos, por exemplo, mesmo que seja desconfortável. E, portanto, existem essas formas de nos puxarmos, de certa forma, a ser iguais, e por isso acabamos por passar despercebidos. E os homens não fazem tanto isso? Também fazem. Eu acho que não está associado ao género, está associado mais ao nível de inteligência. Ou seja, nós, quando estamos a falar de um espectro de autismo, estamos a falar de um espectro de inteligência. Existe pessoas com deficiência intelectual, existe pessoas com inteligência totalmente normal, com uma inteligência maior. Portanto, não existe só génios no autismo. Mas quando nós temos a capacidade de compreensão, ou seja, se nós não tivermos deficiência intelectual, mas cada vez, se tiverem uma inteligência maior, ou pelo menos é isso que os estudos indicam, têm tendência a mascarar mais. Agora, se é realmente isso ou não, ainda não se sabe muito porque é novo. As investigações, infelizmente, ainda estão a ocorrer. Sim. E quais é que são os estereótipos assim, mais comuns que circulam pelo mundo e que tu gostavas que parassem? O primeiro é que o autista é um homem branco e gênio. Não de todo, não é? Nós temos mulheres, em termos de etnias, qualquer etnia pode ter autismo. Claro. E, portanto, existe uma larga diferença, ou seja, o autismo está associado à parte genética, ou seja, existe dentro de famílias muitas vezes, mas qualquer pessoa pode ser autista, ou seja, qualquer família pode ter um autista e às vezes temos autistas. Eu, por exemplo, sou autista, mas tenho deficiência auditiva e uso o aparelho auditivo. Também existem autistas que estão em cadeira de rodas, são negros, asiáticos, brancos, ou seja, não existe trans, temos autistas trans e LGBTQ, temos uma grande proporção de autistas não hetero. Claro. E, portanto, é um mundo, não é? É como se estivéssemos a falar do ser humano. Que no fundo estamos, não é? Sim, exatamente. Por acaso é muito interessante todo este tema. Eu estive a ver uma ativista americana que, quer dizer, ela é francesa, mas vive nos Estados Unidos e o ativismo que faz é mais focado lá.
E ela começou por ser ativista porque tinha um filho autista, tinha e tem um filho autista, e mais tarde, com o diagnóstico dele e a ir com ele ao psicólogo, ao terapeuta, essas coisas todas, percebeu que ela também era autista. Sim. E é super interessante hum, ver isto, não é? Tu agora estavas a dizer que também pode ser hereditário e isso tudo, e é super interessante ver isto, que ela viveu uma vida inteira e só aos 40 anos é que foi diagnosticada e porque teve um filho. Se nunca tivesse tido um filho autista, Sim, sim. nunca tinha pensado nisso sequer, não é? Sim, eu tenho falado com muitas mulheres em que aconteceu isso. Ainda há pouco tempo tive uma amiga que acabei por conhecer na área do ativismo, porque ela é mãe de autista e ela era ativista. E houve um dia que ela veio ter comigo e disse: Olha, eu não sei se sou autista, porque eu comecei a pensar e há muita coisa que eu, pronto, eu acho que faz sentido para mim. E eu, olha, então, vamos fazer o diagnóstico, vais procurar um psicólogo, um psiquiatra, neste caso ela era brasileira, portanto é um neurocientista, acho eu, mas pronto, vais procurar um diagnóstico, vais fazer o diagnóstico e depois vemos. E ela foi realmente fazer o diagnóstico e recebeu o diagnóstico de autista, portanto não é incomum, né, de todo. Eu acho que mesmo na minha família, depois de eu começar a falar com as pessoas da minha família, começámos a reparar que existem algumas pessoas com traços, né, mesmo dentro da família, que nunca sequer imaginavam. E aquela ideia de que as pessoas. Porque eu sinto que há pessoas que se calhar ainda acham isto, não é? Que tu queres dizer que és autista para, sei lá, para pertenceres a uma caixinha, ou para as pessoas terem pena de ti, ou para justificar certas ações tuas. Não é a realidade, não é? Ninguém quer ser autista. Ninguém está no seu dia a dia e pensa: olha, Não. agora vou dizer que sou autista para poder justificar, sei lá, certas ações. Mas há pessoas Sim. que ainda acham isso, não é? Eu acho que há formas bem mais fáceis de chamar a Sim. atenção online, não é? Eu acho, eu até eu estou a fazer isto já há mais de um ano, não é? E até agora só soube de um caso em que disse que era autista, que não era, e que era uma mãe de autista que se começou a passar por autista para atacar alguns autistas que estavam a ser mais vocais pela neurodiversidade e por coisas que são ainda um bocadinho controversas na zona do autismo. Portanto, eu acho que só houve um caso em que eu descobri isso, porque de facto nós quando o facto do autismo de repente estar em todo lado e começar cada vez mais a haver mais pessoas autistas, não é por ser moda, é porque estamos a falar de uma geração que simplesmente não foi diagnosticada. Exato. Uma ou mais, não é? Sim, sim, sim. Estamos a falar dos nossos avós, das nossas mães e agora de nós, né? E todas estas 3 gerações não receberam diagnóstico muitas das vezes, a não ser que fosse um autismo mais óbvio, Sim. com mais dificuldades e mais necessidades de apoio. E, portanto, chega um momento que nós também temos que pensar, ok, isto não é moda, é só que estamos a descobrir autistas que têm 50 anos agora. E por isso é que os números de repente começaram a ser muito maiores, porque temos uma capacidade de diagnóstico muito melhor, não é? E realmente, como eu disse, existem formas bastante mais fáceis de chamar atenção online e eu acho que ninguém quer pedir peninha ou seja o que for online. Eu acho que nós estamos a fazer isto por inclusão. Agora, em geral, podiam sempre fazer um YouTube ou sobre maquilhagem e se calhar recebiam mais atenção. Exato. E por isso é que é tão importante falarmos sobre isto e a representatividade ser bem feita. Eu queria falar um bocadinho sobre, eu sei que já foi há algum tempo, mas sobre o filme, o Music, que foi lançado pela CIA. E para quem não sabe, a CIA a CIA, a cantora, realizou este filme que retrata a vida de uma adolescente autista, a perspectiva dela do mundo e todo o filme gira à volta dela. Porquê que o que ela fez está errado? Ou a forma como ela fez, neste caso? Sim, eu acho que o filme tem muitos problemas em todos os aspectos. Um deles é que
apesar de ser supostamente um filme sobre a music, sobre a pessoa autista, nós não vemos o mundo da forma como ela vê. Ou seja, vemos aquelas. Ela, cada vez que vai para como a autista pensa, tem aquelas danças muito exageradas, com muitas cores e que um mundo de fantasia onde ela se consegue libertar do seu próprio corpo. E o que acontece é que isso também perpetua algumas ideias erradas sobre o que o autismo é, não é? Por estamos a falar de quando passamos para o que é que ela sente, é tudo extremamente fora daquilo que nós realmente sentimos, não é? Não tem algo coerente, não tem uma forma de pensar, uma forma de sentir coerente. É quase como se fosse outra coisa sem ser humana. Isso não é bem assim, não é? Nós somos humanos, nós pensamos das mesmas formas, temos uma percepção diferente. E, portanto, a segunda coisa é não está focado de todo na pessoa autista, não, as partes emocionais do filme não são de todo sobre ela não está incluída, ela não tem agência, não tem capacidade de mudar, não tem um arco de história, ou seja, o facto dela, ela quase é um brinquedo dentro do filme, não é? Ela não é uma pessoa, ela está ali para enfeitar. E foi essa a sensação que nós tivemos. Houve um filme que eu agora não me estou a lembrar o nome, com a Dakota Fanning, em que ela não é autista, mas fez de autista, e a verdade é que, apesar de nós, obviamente, nós gostássemos que tivesse uma autista a fazer o papel dela é mais aceitável. Porquê? Porque ela tem uma personagem que tem agência, tem capacidade de decisão, é sobre ela tentar ultrapassar as dificuldades que está a ter naquele momento para chegar ao sonho dela, e portanto é isso que falta no music. Outra das coisas é o facto de usarem a contenção de bruços como se fosse algo simpático. A certa altura, a music tem em duas ocasiões tem uma sobrecarga, e o que eles fazem é pô-la no chão e colocam o peso deles sobre a music. E isso aí é uma técnica que ainda é utilizada muito bem, ainda em Portugal também, mas que pode hospitalizar ou matar as pessoas a quem se faz. Bem. Porque, assim como o George Floyd, não é? Tivemos a questão do George Floyd, em que colocaram o joelho no pescoço, é semelhante. Ou seja, se nós tivermos alguém bastante mais pesado em cima de nós, não conseguimos respirar. Também, por vezes, podemos nem se conseguir comunicar que estamos a ter dificuldade em respirar. E depois acontece que pronto, acabam por ser hospitalizados ou morrerem mesmo, que já aconteceu bastante nos Estados Unidos, infelizmente. E, portanto, eles retratam isso como se fosse uma coisa normal e positiva. É isso que estavas a dizer? Sim. Sim, eles retratam como se fosse algo amoroso, como se fosse algo a mostrar o amor por ela, o que é muito errado e que pode levar as pessoas que estão a ver a fazerem o mesmo. E mesmo que sejam os nossos pais, atenção, que houve, por exemplo, uma ativista autista que veio falar sobre isso, que foi que ela em criança os pais faziam-lhe isso quando ela estava a ter os meltdowns, e ela lembra-se perfeitamente e traumatizou-a totalmente o facto de ela não estar a conseguir respirar. Portanto, mesmo que até nem aconteça nada, estamos a traumatizar porque estamos Claro. Se nós estivéssemos a dizer, olha, vamos pôr esta criança presa a uma cadeira ou presa no chão e nós em cima dela, isso era impensável, não é? Nós dizíamos, isto é abuso de crianças, mas como é autista já é aceitável e já é passado como algo que se faz por amor, de certa forma. E tu estavas a dizer, a falar da possibilidade de ser um autista a representar o papel. Para quem diz que incluir pessoas autistas no filme não seria possível pelas suas capacidades, o que é que tu tens a dizer sobre isto e como é que então poderia tornar-se uma realidade? Pois, e se nós começámos com a CIA a dizer que os autistas não podiam representar, não é? E teve que escolher alguém que não era autista, mas acabámos a temporada com o Anthony Hopkins, que é autista, a ganhar um Oscar.
Portanto, não tem nada a ver com o facto de ser autista ou não autista. Existem autistas que são incríveis. Sir Anthony Hopkins é um dos melhores atores da atualidade e é autista. Mas temos outros, temos Kayla Cromer, Josh Thomas. Existem vários atores que pronto, vieram a público dizer que são autistas, de certa forma. Sim, queria perceber que muitas vezes as pessoas acham ou seja, acham que a justificação está no ok, os autistas não têm capacidade para estar num set de filmagens, para estar não sei quantas horas a filmar. E isto não é a realidade, não é? Se calhar há alguns que não conseguem, se calhar há outros que conseguem, se calhar há adaptações que podem ser feitas no set para eles conseguirem. E é estas pequenas coisas que nós temos que começar a estar dispostos a mudar, não é? Acho que é aí que está. Sim, sem dúvida. E eu acho que, é assim, eu não conheço muitos atores que são não verbais, mas também existem. Uhum. Apenas não lhes é dado espaço para atuar, por não serem autistas não falantes. Agora, claro que dependendo do autista vai ser difícil, ou vai ser impossível, ou vai ser fácil estar dentro de um set. Uhum. Mas se estamos a falar sobre inclusão, se é um filme sobre incluir as pessoas autistas, ao menos deviam fazer um esforço para incluir as pessoas autistas, não é? Claro. Olha, última pergunta. O que é que, se tu tivesses que dizer um próximo passo que, enquanto sociedade, podíamos dar para ajudar a melhorar a vida das pessoas que têm autismo, o que é que seria? Seria conhecimento. Eu acho que a informação, o sabermos como agir, sabermos como que as pessoas autistas existem, não é? E que com algumas modificações podemos ter uma vida relativamente normal, com as nossas dificuldades e com os nossos pontos fortes. Claro que temos autistas não falantes, que precisam um bocadinho mais de ajuda no sentido de, por exemplo, terapia da fala, comunicação alternativa, etc. Mas todos eles precisam de uma ajuda específica, personalizada para a pessoa, porque todos nós somos diferentes. Ou seja, eu acho que o conhecimento liberta e o conhecimento inclui. E o facto de se toda a gente, ou pelo menos cada vez mais pessoas, começarem a compreender o que é o autismo, o que é o déficit de atenção, como fazer pequenas alterações, ou pelo menos onde encontrar informação sobre isso, acabamos por chegar a uma sociedade bastante mais inclusiva e bastante mais de aceitação, ou seja, que aceita melhor o diferente, de certa forma. Parece uma ótima forma de acabar. Obrigada, Sara. Gostei muito. Obrigada, eu.